Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, momento de ouvirmos a voz de Deus. Deus nos fala, nós temos que ouvir a palavra de Deus diariamente. Deus quer nos falar, quer nos transmitir sua mensagem para nos salvar. Você quer a sua salvação? Então dedique um pouco do seu tempo para meditar a palavra de Deus, para fazer sua reflexão, imaginar como está o seu dia, como você está passando por essa vida terrena, que não é a vida eterna. A vida eterna ainda virá. No dia em que Jesus voltar, nós vamos esperar a parousia. Parousia é a época da volta de Jesus. Um dia ele vai voltar e nós queremos estar com ele na eternidade. Para isso, vamos diariamente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, para que Jesus, quando voltar, nos acolha, nos absolva. Hoje, então, é mais um dia da nossa reflexão da palavra. Primeiro, vamos ouvir, depois temos uma reflexão muito bonita para a gente entender melhor os textos. 6 de maio de 2020, quarta-feira, quarta semana da Páscoa, a cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia! Salmo 17, versículo 50. E também temos o capítulo 21 e o versículo 23. Oração do dia. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes, e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 5a. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 67, versículos do 2º ao 3º, 5º, 6º, 8º, refrão, 4º. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor.
que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus exclamou em voz alta: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Vamos saber o que nos transmite a liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele faz a exegese das leituras. Liturgia comentada do Santini. Vê aquele que me enviou. João 12, versículos do 44 ao 50. Sim, Jesus é de fato o espelho do Pai. Olhando para o Filho, é o Pai que veremos. Se contemplamos o ícone da Trindade, de Andrei Rublev, vemos que a figura do Filho, cabeça voltada para o Pai Fonte, manifesta toda essa identificação em torno de um altar eucarístico cuja frente se abre ao espectador. A Trindade convida ao banquete. E o olhar amoroso dos três deixa perceber a profunda unidade entre as pessoas divinas. A mesma face, o mesmo amor. Mas não podemos deter-nos na pura estética dos ícones. Todo o Evangelho mostra, em definitivo, essa interação vital entre o Filho e o Pai. Ainda adolescente, Jesus já adverte Maria e José sobre sua imperiosa necessidade de comunhão. Não sabíeis que devo ser para
as coisas de meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. E pela vida afora ele continuaria a insistir neste ponto. Meu Pai trabalha continuamente. E eu também trabalho. João 5, versículo 17. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. João 5, versículo 23. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Quem me vê, vê o Pai. João 14, versículo 9. De fato, ler o Evangelho e ficar preso apenas à figura de Jesus de Nazaré sem perceber em sua pessoa a manifestação do amor do Pai seria posicionar o Mestre entre outros sábios e profetas da história, outros taumaturgos ou líderes sociais. Ora, no coração de Jesus está o coração de um filho, exatamente o filho que veio do Pai para reatar nossa filiação rompida pelo pecado. Além de anunciar a boa nova e dar vida por nós em sacrifício de redenção, Jesus cumpriu a missão inovadora de nos revelar o Pai. Como um jogo de espelhos, a imagem de Jesus que cura o enfermo e ressuscita o morto remete-o ao Pai, que é a fonte da vida. A figura de Jesus que ensina o caminho aos homens remete ao Pai, que é a fonte de sabedoria eterna. Os gestos e palavras de Jesus, quando perdoa os pecadores, recordam que as entranhas do Pai têm infinita misericórdia. E Ele está pronto a se compadecer da mais repulsiva de nossas misérias. Após a encarnação do Verbo, o cosmo nunca mais será o mesmo. Mais que uma transelementação, toda a criação foi injetada do divino. Depois que Jesus passou pela terra, podemos repetir sem hesitação: o Pai nos visitou. Deus não abandonou o seu povo. E então, depois de tudo isso, ainda poderíamos permanecer indiferentes, fechados a tanto amor? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Meu Pai, meu Deus, o rochedo que me salva. Salmo 89, versículo 27. Vamos ao santo do dia. Santo do dia, para a gente saber desses cristãos que muito fizeram cumprindo a palavra de Deus. Domingo Sávio é o santo do dia. Eu só quero dizer para vocês que, da minha parte, podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, este vídeo, divulguem-no livremente. Divulguem-no livremente. Ok? Ele está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 6 de maio é dia de São Domingos Sávio. Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842 em Riva, na Itália. Era filho de pais muito pobres, um ferreiro e uma costureira, cristãos muito devotos. Ao fazer a primeira comunhão, com 7 anos, jurou para si mesmo que seria o seu modelo de vida. Olha só, antes morrer do que pecar. Cumpriu-o integralmente enquanto viveu. Que juramento, hein? Pois é. Nos registros da igreja, encontramos que, com 10 anos, chamou para ele próprio a culpa de uma falta que não cometera só porque o companheiro de escola que o fizera tinha maus antecedentes e poderia ser expulso do colégio. Já para si, Domingos sabia que o perdão dos superiores seria mais fácil de ser alcançado. Em outra ocasião, colocou-se entre 2 alunos que brigavam e ameaçavam atirar pedras um no outro. Atirem a primeira pedra em mim, disse, acabando com a briga. Esses fatos não passaram despercebidos pelo seu professor e orientador espiritual, João Bosco, que a igreja declarou santo, que encaminhou o rapaz para a vida religiosa.
no dia 8 de dezembro de 1854, quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, Domingos Sávio se consagrou a Maria, começando a avançar para o caminho da santidade. Em 1856, fundou entre os amigos a Companhia da Imaculada, para uma ação apostólica de grupo, onde rezavam cantando para Nossa Senhora. Mas Domingos Sávio tinha um sentimento: não conseguiria tornar-se sacerdote. Estava tão certo disso que, quando caiu doente, despediu-se definitivamente de seus colegas, prometendo encontrá-los quando estivessem todos na eternidade ao lado de Deus. Ficou de cama e, após uma das muitas visitas do médico, pediu ao pai para rezar com ele, pois não teria tempo para falar com o pároco. Terminada a oração, disse estar tendo uma linda visão e morreu. Era o dia 9 de março de 1857. Domingos Sávio tinha 2 sonhos na vida: tornar-se padre e alcançar a santidade. O primeiro não conseguiu porque a terrível doença o levou antes, mas o sonho maior foi alcançado com uma vida exemplar, curta, pois morreu com 15 anos de idade, mas perfeita para os parâmetros da Igreja que o canonizou em 1957. Nesta solenidade, o Papa Pio XII o definiu como pequeno, porém um grande gigante de alma, e o declarou padroeiro dos cantores infantis. Suas relíquias são veneradas na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora em Torino, Itália, não muito distantes do seu professor, o biógrafo São João Bosco. A sua festa foi marcada para o dia 6 de maio. Oração. Ó amável São Domingos Sávio, que em vossa breve vida de adolescente fostes admirável exemplo de virtudes cristãs, ensinai-nos a amar a Jesus com vosso fervor, a Virgem Maria com a vossa pureza, as almas com o vosso zelo. Fazei, ainda que, imitando-vos no propósito de tornarmos-nos santos, saibamos, como vós, preferir a morte ao pecado para poder-vos encontrar na eterna felicidade do céu. Assim seja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite, ele providenciará, reze, peça, creia. E Maranatá vem do aramaico, dialeto de Jesus. Essa frase foi dita por Jesus. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Esteja pronto, peça perdão dos seus pecados e arrependa-se e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. A paz!